Uma festa de casamento elegante, todos os convidados em silêncio absoluto, olhando boquiabertos para o noivo que acabara de tirar uma pasta de documentos do paletó. Antes de assinar este contrato de casamento, disse Marcos com um sorriso calmo no rosto, acho que vocês precisam saber quem eu realmente sou. O pai da noiva, Roberto, que minutos antes zombava do genro faxineiro, agora estava pálido como papel. As irmãs de Camila, Fernanda e Patrícia, que passaram meses ridicularizando o pobretão, tinham as bocas abertas de choque total. Roberto engoliu seco. As palavras que saíram da sua boca apenas 1 hora antes ecoavam como um pesadelo. Pelo menos o buffet vai ser barato, né? Combina com o nível do noivo. Agora, diante daquela pasta misteriosa, ele sentia o estômago revirar. Tudo começou 6 meses antes, quando Marcos Silva, aos 35 anos, estava no auge de sua carreira empresarial. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, com 3 fábricas e mais de 1.000 funcionários, Marcos tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mansão de 2 milhões, carros importados, iates, viagens pelo mundo. Mas havia um problema que o dinheiro não conseguia resolver: a solidão. Marcos estava farto de mulheres que fingiam amor para ter acesso ao seu cartão de crédito. Farto de relacionamentos onde ele nunca sabia se o interesse era genuíno ou apenas uma performance bem ensaiada. A gota d'água tinha sido Viviane, uma modelo que namorou por 8 meses e descobriu que ela tinha feito uma lista no celular com todos os presentes caros que pretendia pedir. Relógio Rolex, bolsa Hermès, viagem para Paris. Marcos era apenas um meio para um fim. Foi aí que tomou a decisão mais radical de sua vida. Ia se disfarçar de pessoa comum, não de mentiroso ou enganador, mas de alguém que simplesmente não ostentava riqueza. Queria conhecer uma mulher que se apaixonasse por ele, Marcos, e não pelos zeros na conta bancária. O plano era genial na sua simplicidade. Marcos alugou uma kitnet modesta no bairro da Vila Esperança, bem longe dos bairros nobres onde vivia. Comprou um Corsa 2008 usado, com alguns riscos na lataria e banco de tecido rasgadinho. Guardou todos os ternos italianos e passou a usar calças jeans simples, camisetas básicas e tênis sem marca. Criou uma identidade: Marcos Silva, faxineiro de um prédio comercial no centro da cidade. A transformação foi impressionante. Ninguém que o conhecia como empresário o reconheceria naquela versão. Ele até mudou o corte de cabelo, deixando crescer um pouco mais e usando um estilo mais despojado. O carro velho, as roupas simples, a kitnet, tudo construído para atrair uma mulher que valorizasse caráter, não conta bancária. E foi exatamente isso que aconteceu numa terça-feira chuvosa de março. Marcos tinha ido à biblioteca municipal para devolver um livro. Parte da sua nova persona era ser alguém que gostava de ler, coisa que ele realmente apreciava nos poucos momentos livres que tinha como empresário. Foi lá que seus olhos cruzaram com os de Camila Mendonça. Camila trabalhava como bibliotecária há 3 anos. Aos 28 anos, ela tinha uma beleza natural que dispensava maquiagem pesada. Cabelos castanhos ondulados, olhos cor-de-mel e um sorriso genuíno que iluminava o ambiente. Ela estava organizando livros quando Marcos se aproximou para devolver 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Gostou da leitura? Perguntou Camila, verificando a data de devolução. Muito. Garcia Marques tem uma forma única de misturar realidade e fantasia, respondeu Marcos, e os olhos dela brilharam. É raro encontrar alguém que aprecia a literatura latino-americana, disse ela sorrindo. A maioria das pessoas só pega livros de autoajuda. Conversaram por 15 minutos sobre livros, sobre a chuva que não parava de cair, sobre pequenas coisas da vida. Marcos sentiu algo que não sentia há anos.
Uma conexão real, sem interesseira por trás, sem segundas intenções. Camila estava realmente interessada no que ele tinha a dizer, nas opiniões dele, no jeito dele de ver o mundo. Antes de sair, Marcos reuniu coragem. Camila, eu sei que pode parecer meio direto, mas você gostaria de tomar um café comigo algum dia? Prometo que sou mais interessante do que aparento. Ela riu, uma risada gostosa e espontânea. Claro, Marcos, seria ótimo. Trocaram números e Marcos saiu da biblioteca com o coração acelerado. Há muito tempo não se sentia assim. Camila não sabia que ele era empresário milionário, não sabia dos carros, da mansão, das empresas. Ela tinha aceitado sair com ele por causa da conversa, do interesse genuíno, da conexão que sentiram. Os primeiros encontros foram mágicos. Cafés simples, caminhadas no parque, cinema com pipoca e refrigerante. Marcos pagava tudo, mas sempre lugares acessíveis, compatíveis com o salário de um faxineiro. Camila insistia em dividir algumas contas, preocupada em não pesar no orçamento dele. Essa preocupação genuína com o bem-estar dele fez Marcos ter certeza. Tinha encontrado a mulher da sua vida. Por 2 meses, namoraram sem que ela conhecesse a família. Marcos inventava desculpas. Minha família é meio complicada. Prefiro que nossa relação seja só nossa por enquanto. Não tenho muito contato com parentes. Camila respeitava, sem pressionar. Mas chegou o momento inevitável. Camila estava animada demais com o relacionamento para esconder da família por mais tempo. Marcos, quero muito que você conheça meus pais e minhas irmãs. Eles vão adorar você, disse ela, com aquele sorriso apaixonado que derretia o coração dele. Marcos concordou, sabendo que estava prestes a entrar numa batalha. Pela conversa de Camila, ele já sabia que a família dela tinha uma condição financeira boa. O pai, Roberto Mendonça, era dono de uma pequena rede de farmácias na região. As irmãs, Fernanda e Patrícia, eram aquele tipo de mulher acostumada a ostentar nas redes sociais. O que Marcos não esperava era o nível de preconceito e humilhação que estava prestes a enfrentar. E hoje, no altar, com aquela pasta na mão, ele finalmente ia dar o troco. A data estava marcada. Sábado, 7 da noite, jantar na casa dos Mendonça. Camila estava radiante de felicidade, arrumando o cabelo pela 10ª vez no espelho do banheiro. Amor, eles vão adorar você. Meu pai é meio sério no começo, mas quando se acostuma, vira um paizão. E minhas irmãs são divertidas, vocês vão se dar super bem. Marcos sorriu, ajeitando a camisa polo azul que havia comprado numa loja de departamento. Nada de grife, nada que chamasse atenção. O nervosismo era real, não pela família em si, mas por ter que manter a representação. 6 meses vivendo como Marcos, o faxineiro, e aquela seria a prova de fogo. Eles foram no Corsa 2008 dele. Camila nem ligava para o carro velho. Chegava até a achar fofo o jeito que Marcos dava palmadinhas no painel quando o motor fazia barulho. Vai, bebê, só mais um pouco, brincava ele, e ela ria, apaixonada pela simplicidade do namorado. A casa dos Mendonça ficava num bairro de classe média alta. Casas grandes, jardins bem cuidados, carros novos nas garagens. Quando Marcos estacionou o Corsa na frente da casa, uma BMW preta e uma Honda Civic branca já estavam na garagem. As irmãs de Camila haviam chegado antes. Pronto, amor. Vai dar tudo certo, disse Camila, apertando a mão dele com carinho. Marcos respirou fundo. Showtime. Quem abriu a porta foi Roberto Mendonça, 52 anos. Um homem alto, de ombros largos, bigode bem aparado e uma expressão que já não era muito amigável. Seus olhos imediatamente se desviaram para o carro velho estacionado em frente à casa. Pai, este é o Marcos, disse Camila animada. Roberto estendeu a mão, mas Marcos percebeu que o aperto foi mais firme que o necessário. Muito prazer, Marcos. Esse carro ali é seu? É sim, senhor Roberto. Ele é velhinho, mas me leva onde preciso.
respondeu Marcos, mantendo o tom respeitoso. Roberto deu uma risadinha meio forçada. Interessante. Ainda funciona, então? Camila olhou para o pai com uma expressão de comporta-se. Mas Roberto já havia criado a primeira impressão que queria. Entraram na sala, onde estavam Fernanda, 30 anos, e Patrícia, 26. As duas irmãs eram o estereótipo perfeito da classe média que quer aparecer. Unhas feitas, cabelos escovados, roupas de marca aparente, celulares de última geração sempre na mão para postar stories. "Meninas, este é o Marcos", anunciou Camila. Fernanda levantou os olhos do celular por 2 segundos. "Oi", disse secamente, voltando a mexer no Instagram. Patrícia foi um pouco mais educada, mas Marcos viu o olhar dela, fazendo um scan completo da roupa dele, dos pés à cabeça. "Prazer, Marcos. Camila fala muito de você. Espero que coisas boas", brincou Marcos. "Depende do que você considera bom", murmurou Fernanda, sem tirar os olhos do celular. O clima já estava tenso e eles nem tinham se sentado ainda. A mãe de Camila, Silvia, apareceu vinda da cozinha, enxugando as mãos no avental. Ela era mais simpática que o resto da família. Cumprimentou Marcos com um sorriso genuíno e perguntou se ele queria alguma coisa para beber. Sentaram-se à mesa de jantar. A casa era bonita, bem decorada, com móveis de qualidade. Marcos reconhecia peças caras quando via. Afinal, sua mansão estava repleta delas. Mas, obviamente, não podia demonstrar familiaridade com aquele padrão de vida. "E então, Marcos?", começou Roberto cortando a carne. "Camila me contou que você trabalha com limpeza." "Isso mesmo, sou faxineiro num prédio comercial no centro", respondeu Marcos, tranquilo. Fernanda soltou uma risadinha abafada. Patrícia cutucou a irmã por baixo da mesa, mas não conseguiu esconder um sorrisinho de canto de boca. "Que interessante", disse Roberto com um tom que não escondia o desdém. "É um trabalho honesto, claro. Todo trabalho é digno, né?" A forma como ele falou, trabalho honesto, soou como trabalho de gente fracassada. "Pai", murmurou Camila constrangida. "O que foi, filha? Eu só estava sendo educado, elogiando a profissão do seu namorado", disse Roberto com falsa inocência. Marcos manteve a calma. Ele havia previsto aquilo. "Obrigado, senhor Roberto. Realmente é um trabalho honesto. Não paga muito, mas dá para viver." "Dá para viver", repetiu Patrícia como se a frase fosse cômica. "Que aspirações diferentes." Silvia tentou mudar de assunto. "Marcos, você gosta de futebol?" Roberto é corintiano fanático. "Gosto sim, dona Silvia. Também torço para o Corinthians", respondeu Marcos, tentando encontrar um terreno comum. Roberto se animou um pouco. "Ah, é? Viu o jogo de quarta? Que jogaço!" Por alguns minutos, a conversa fluiu melhor. Marcos conhecia futebol, um dos poucos assuntos que não precisava fingir, mas Fernanda e Patrícia logo voltaram ao ataque. "Marcos, você tem planos de crescer profissionalmente?", perguntou Fernanda com uma falsa preocupação. "Quer dizer, faxineiro é um trabalho meio temporário, né?" "Fernanda", repreendeu Silvia. "Mãe, é uma pergunta legítima. Camila sempre sonhou em viajar, conhecer o mundo. Como ela vai fazer isso com um salário de faxineiro?" Marcos sentiu Camila ficar tensa ao lado dele. Ela estava claramente constrangida com a família. "Olha, Fernanda", disse Marcos, mantendo a voz calma, "eu entendo sua preocupação com sua irmã. É natural, mas felicidade não se mede só pelo tamanho da conta bancária." Patrícia soltou uma gargalhada. "Ai, que fofo! Felicidade não se mede pelo tamanho da conta bancária. Marcos, você mora onde mesmo?" "Numa kitnet na Vila Esperança", respondeu ele honestamente. "Vila Esperança?", repetiu Roberto balançando a cabeça. "Bairro. Interessante." O que ele quis dizer era bairro de pobre, e todos entenderam. "Pai, vocês estão sendo grosseiros", disse Camila, visivelmente irritada. "Grosseiros? Minha filha, nós só estamos conhecendo melhor o rapaz."
disse Roberto. É normal uma família se preocupar com o futuro da filha, não é, Marcos? Claro que é, Sr. Roberto, concordou Marcos. Mas o futuro se constrói junto. Eu posso não ter muito dinheiro agora, mas tenho caráter, tenho amor para dar para sua filha. Fernanda revirou os olhos. Caráter não paga as contas, Marcos. Fernanda, chega, explodiu Camila. Vocês estão sendo horríveis. Calma, filha, disse Roberto, com aquele tom paternalista. Ninguém está sendo horrível. Estamos sendo realistas. Sua irmã tem razão. Caráter é importante, mas dinheiro também é. E você sempre teve um padrão de vida confortável aqui em casa. Um padrão que ela não vai conseguir manter com salário de faxineiro, completou Patrícia. Marcos olhou para Camila, que estava com os olhos marejados de raiva e vergonha. Ele segurou a mão dela por baixo da mesa, transmitindo força e calma. Vocês sabem o que é engraçado? Disse Marcos, com um sorriso tranquilo que deixou todos curiosos. Vocês estão tão preocupados com dinheiro que esqueceram de perguntar se eu faço sua filha feliz. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Camila sorri todos os dias desde que a gente começou a namorar, continuou Marcos. Ela ri das minhas piadas ruins, se diverte com programas simples, me apoia quando tenho dias difíceis no trabalho. Ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E eu amo ela da mesma forma. Roberto pigarreou, claramente desconfortável com a direção da conversa. Isso é muito bonito, Marcos, disse ele, mas amor não paga aluguel. E dinheiro sem amor não constrói família, rebateu Marcos. Fernanda bufou. Ai, por favor, que conversa de filme de domingo à tarde. O jantar continuou nesse clima tenso. Cada assunto que Marcos tocava, elas encontravam uma forma de diminuir. Quando ele mencionou que gostava de ler, Patrícia disse, que bom que tem hobby barato. Quando falou sobre um filme que tinha assistido, Fernanda comentou, sessão da tarde, né? É o que dá para fazer sem dinheiro. Marcos aguentou tudo calado, mas por dentro estava tomando nota de cada humilhação. Cada risadinha, cada comentário ácido, cada olhar de desprezo, tudo sendo guardado na memória para o acerto de contas final. Quando se despediram, Roberto apertou a mão dele novamente com aquele aperto excessivo. Foi esclarecedor conhecer você, Marcos. No carro, Camila chorou. Marcos, me desculpa, eles não são assim normalmente. Acho que ficaram nervosos. Marcos a consolou, prometendo que estava tudo bem, que entendia a preocupação da família. Mas por dentro, ele sorria. A guerra tinha começado e ele já sabia exatamente como ia terminar. Depois daquele primeiro jantar desastroso, Marcos pensou que talvez as coisas melhorassem com o tempo. Como estava enganado. Nos dias seguintes, Camila recebeu uma enxurrada de mensagens das irmãs no grupo da família chamado Meninas Mendonça. Fernanda. Camila, conversamos com papai, estamos preocupadas com você. Patrícia. Aquele Marcos parece gente boa, mas... Bem, você não acha que está se contentando com pouco? Fernanda. Lembra do Pedro, filho do sócio do papai? Ele tem 3 carros. Acabou de comprar um apartamento em Campos do Jordão. Patrícia. E o Tiago, aquele engenheiro que você conheceu no casamento da prima? Ele te perguntou várias vezes no WhatsApp. Camila mostrou as mensagens para Marcos revoltada. Elas não têm o direito de se meter na minha vida assim. Marcos, por sua vez, fingia estar chateado, mas internamente estava fascinado. A família estava reagindo exatamente como ele havia previsto. Era quase científico o nível de preconceito deles. A segunda investida veio uma semana depois. Roberto ligou para Camila pedindo para ela passar na farmácia principal para conversar sobre assuntos da família. Quando ela chegou lá, encontrou o pai no escritório com uma expressão grave. Senta aí, filha. Preciso conversar sério com você. Camila se sentou, já prevendo que não seria uma conversa agradável.
Camila, você é minha filha caçula, sempre foi minha princesinha. Você sabe que eu só quero o seu bem, não é? Sei, pai. Onde você quer chegar? Roberto suspirou, como se estivesse carregando o peso do mundo. É sobre esse Marcos. Pai, deixa eu terminar. Eu não tenho nada contra o rapaz pessoalmente. Ele parece educado, respeitoso. Mas, filha, você tem 28 anos, está na idade de construir uma família e precisa pensar no futuro de forma prática. Eu sou feliz com ele, pai. Felicidade é importante, mas não é só isso. Como vocês vão comprar uma casa? Como vão sustentar filhos? Camila, um faxineiro ganha no máximo 2 salários mínimos. Você já calculou quanto custa manter uma família hoje em dia? Roberto tirou uma calculadora da gaveta e começou a fazer contas na frente dela. Fralda, leite, pediatra, escola. Filha, vocês vão passar necessidade. É isso que você quer para você e para seus futuros filhos? Camila se levantou, irritada. Pai, o Marcos pode crescer profissionalmente. As pessoas evoluem na vida. Evoluir como, Camila? Ele tem 35 anos. Se fosse para evoluir, já teria evoluído. Faxineiro não é profissão que cresce, é profissão que mantém. Essas palavras doeram em Camila porque tocaram em inseguranças que ela nem sabia que tinha. Ela realmente amava Marcos, mas começou a se perguntar se o pai não tinha razão sobre as questões práticas. Quando contou para Marcos sobre a conversa, ele abraçou ela com carinho. Amor, seu pai está preocupado, é normal. Mas a gente vai dar um jeito. Talvez eu consiga uma promoção no trabalho ou faça um curso técnico à noite. Marcos estava representando o papel perfeito. O namorado determinado, mas claramente limitado pelas circunstâncias. Cada palavra era calculada para reforçar a imagem que a família fazia dele. As semanas seguintes trouxeram uma campanha sistemática de desmoralização. Fernanda começou a marcar encontros de irmãs sempre quando Marcos estava com Camila. Ai, que pena que você não pode vir, Camila. Vamos naquele restaurante japonês novo, o Yamamoto. É um pouco caro, mas... A mensagem era clara. Lugares onde Marcos não poderia pagar. Patrícia adotou uma estratégia diferente. Toda vez que encontrava Marcos, fazia perguntas aparentemente inocentes, mas carregadas de veneno. Marcos, você pretende fazer faculdade algum dia? Nunca é tarde para estudar, né? Marcos, aquele prédio onde você trabalha é grande? Deve ter muitos andares para limpar. Que bom que você gosta de ler. Biblioteca pública é uma maravilha mesmo, né? Livro grátis é tudo de bom. O pior veio quando a família fez um churrasco para comemorar o aniversário de Roberto. Camila insistiu para Marcos ir, mesmo ele tentando inventar desculpas. A casa estava cheia de amigos da família, todos empresários, médicos, advogados. Marcos chegou com o Corsa velho no meio de BMWs, Audis e Mercedes. O contraste era proposital. Roberto havia orientado os convidados a irem com os carros bons para a festa. Olha só quem chegou, anunciou Fernanda em voz alta quando Marcos e Camila entraram. O namorado da Camila. Todos os olhares se voltaram para eles. Marcos sentiu o peso de 50 pares de olhos, avaliando sua roupa simples, seu jeito despretensioso. Roberto fez questão de apresentá-lo. Pessoal, este é o Marcos, namorado da minha caçula. Marcos trabalha com serviços de limpeza. A forma como ele disse serviços de limpeza fez soar como se fosse algo constrangedor. Alguns convidados foram educados, outros nem disfarçaram o desinteresse. Dr. Henrique, um cardiologista amigo de Roberto, fez a pergunta que todos estavam pensando. E aí, Marcos, pretende expandir os negócios? Abrir uma empresa de limpeza, talvez? Marcos respondeu com simplicidade. Por enquanto estou focado em fazer meu trabalho bem feito, doutor. Quem sabe no futuro... Claro, claro, disse doutor. Henrique, com aquele sorriso de quem fala com criança. Ambição é importante, né? Fernanda aproveitou para cutucar.
O Marcos é bem pé no chão, nada de sonhos muito altos, né, Marcos? Sonhar é bom, mas tem que ser realista, completou Patrícia. Durante toda a festa, Marcos foi tratado como um ET. Nas rodas de conversa sobre negócios, investimentos e viagens internacionais, ele ficava calado. Afinal, um faxineiro não teria muito a contribuir nesses assuntos. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. O momento mais constrangedor veio na hora do parabéns. Roberto fez um discurso emocionado sobre família, sucesso e conquistas. No final, olhou diretamente para Marcos e disse: "E que todos aqui continuem prosperando e construindo um futuro sólido para suas famílias." A ênfase em futuro sólido foi uma alfinetada direta. Marcos sorriu e aplaudiu junto com todos, mas Camila ficou vermelha de vergonha. Depois da festa no carro, ela explodiu. "Marcos, eu não aguento mais isso. Eles estão sendo cruéis com você." "Calma, amor. Eles só estão testando se eu sou firme o suficiente para cuidar de você." "Testando? Eles estão humilhando você. E a mim também." Marcos parou o carro e segurou as mãos dela. "Camila, olha nos meus olhos. Eu te amo. E se você me ama também, a opinião dos outros não importa, nem da sua família. Mas eu queria tanto que eles gostassem de você." "Eles vão gostar. Quando conhecerem melhor, vão ver que eu faço você feliz. E no final, é isso que importa." Camila se acalmou. Mas Marcos sabia que a pressão psicológica estava funcionando. A cada comentário ácido, a cada olhar de desprezo, ele via Camila ficando mais insegura sobre o relacionamento. Fernanda e Patrícia intensificaram a campanha. Começaram a marcar programas caros e postar nas redes sociais, sempre marcando Camila. "Ai, que spa maravilhoso! Camila, você tem que vir na próxima vez. Ah, esqueci que é meio caro mesmo. Olha que restaurante incrível. Camila, traz o Marcos na próxima. Ah, não, melhor não. O menu é meio sofisticado." Cada post era uma cutucada sutil. Cada convite negado era um lembrete de que Marcos não podia proporcionar aquele estilo de vida para ela. A gota d'água foi quando Patrícia começou a postar fotos com Pedro, o filho do sócio de Roberto. "Que coincidência encontrar o Pedro no shopping. Gente boa demais." As indiretas eram claras. "Olha que opção melhor sua irmã está perdendo." Marcos assistia a tudo com a paciência de um estrategista. Cada humilhação estava sendo cuidadosamente catalogada. Cada risadinha, cada comentário maldoso, cada tentativa de diminuí-lo estava sendo guardada na memória. Porque ele sabia uma coisa que eles não sabiam. Paciência é uma virtude dos verdadeiramente poderosos. E a hora da reviravolta estava chegando. 3 meses se passaram desde o primeiro jantar e a situação só piorava. A família Mendonça havia transformado a humilhação de Marcos numa espécie de esporte familiar. Era como se eles tivessem descoberto um novo hobby, encontrar formas criativas de diminuir o namorado de Camila. A estratégia mais cruel veio de Roberto. Ele começou a convidar Marcos para eventos familiares, que na verdade eram armadilhas sociais. O primeiro foi um almoço casual de domingo, que se revelou ser uma reunião com 3 casais de amigos empresários. "Marcos, que bom que você veio", disse Roberto com aquele sorriso falso. "Pessoal, este é o Marcos, namorado da Camila. Marcos, estes são meus amigos. Dr. Fernando, dono de 3 clínicas, Paulo, que tem uma construtora, e Márcio, advogado especialista em direito empresarial." A apresentação foi cruel na sua simplicidade. Enquanto todos tinham títulos e empresas, Marcos era apenas namorado da Camila. O recado estava dado. Ele não tinha nada de relevante para ser apresentado. "E você, Marcos, qual seu ramo?" perguntou Paulo, o construtor, claramente sabendo a resposta. "Trabalho com limpeza", respondeu Marcos, mantendo a dignidade. "Ah, que interessante. Ramo essencial, né? Sem vocês, o mundo parava", disse Dr. Fernando, com um tom que tentava ser gentil, mas soava condescendente. "É verdade", concordou Márcio.
Meu escritório tem uma equipe de limpeza excelente. São pessoas muito trabalhadoras. A conversa que se seguiu foi uma aula de como excluir alguém socialmente sem ser diretamente grosseiro. Eles falaram de investimentos em ações, compra de imóveis, estratégias fiscais, expansão de negócios. Marcos ficou em silêncio, porque qualquer comentário que fizesse seria obviamente fora da sua realidade social. Marcos, você investe em alguma coisa? Perguntou Paulo, com curiosidade genuína. No momento não, Paulo. Estou focado em questões mais básicas. Claro, claro. Primeiro a estabilidade, depois os investimentos. Muito sensato, disse ele, como se estivesse falando com alguém que acabou de descobrir como funciona dinheiro. Fernanda e Patrícia assistiam a tudo com sorrisinhos de satisfação. Era exatamente isso que elas queriam. Marcos se sentindo pequeno, deslocado, inadequado para a família. Depois do almoço, Roberto chamou Marcos para um papo de homem no escritório. Marcos, senta aí, quero conversar contigo. Marcos se sentou, sabendo que não seria uma conversa agradável. Olha, Marcos, eu vou ser direto contigo porque acho que você merece honestidade. Eu gosto de você como pessoa. Você é educado, respeitoso, parece gostar mesmo da minha filha. Eu amo ela, senhor Roberto. Eu acredito. Mas amor não é tudo, rapaz. E eu preciso te fazer uma pergunta difícil. Você acha justo com a Camila? Marcos fingiu não entender. Como assim, senhor? Marcos, a Camila foi criada com um certo padrão de vida. Ela estudou em colégio particular, fez faculdade, sempre teve as coisas que precisava. Você acha justo ela ter que abrir mão de tudo isso por causa de um relacionamento? A pergunta era uma armadilha perfeita. Se Marcos dissesse que sim, seria egoísta. Se dissesse que não, estaria admitindo que não era bom o suficiente. Senhor Roberto, eu entendo sua preocupação, mas a felicidade não vem só de coisas materiais. Roberto balançou a cabeça, como um pai paciente explicando a realidade para um filho ingênuo. Marcos, você já pensou como vai ser quando vocês quiserem ter filhos? Pediatra particular, escola boa, plano de saúde. Isso custa caro. Você vai conseguir dar isso para ela? A gente dá um jeito, senhor Roberto. Aos poucos, repetiu Roberto, como se a frase fosse absurda. Marcos, a vida não espera. As oportunidades não esperam. Enquanto você está dando um jeito aos poucos, outros homens estão oferecendo estabilidade real para mulheres como a minha filha. Roberto se levantou e foi até a janela, olhando para a rua. Sabe o que me preocupa, Marcos? É que você pode estar sendo egoísta sem perceber. Pode estar privando a Camila de um futuro melhor porque está pensando só na sua felicidade. A jogada psicológica era brilhante. Roberto estava fazendo Marcos se sentir culpado por amar Camila. Eu só quero que você reflita sobre isso, continuou Roberto. Pergunta para você mesmo. O que é melhor para a Camila? Ficar com alguém que ela ama, mas que não pode dar estabilidade, ou encontrar alguém que possa oferecer amor e segurança? Marcos saiu daquele escritório fingindo estar abalado, mas internamente impressionado com a crueldade calculada de Roberto. O homem era um mestre da manipulação psicológica. As semanas seguintes trouxeram uma escalada ainda maior. Fernanda e Patrícia começaram a fazer visitas surpresa na casa de Camila, sempre quando Marcos estava lá. Chegavam com sacolas de compras caras, falando sobre viagens que estavam planejando, restaurantes novos que tinham descoberto. Ai, Camila, você tem que conhecer aquele spa em Campos do Jordão. Custa só R$ 800 a diária, mas vale cada centavo. Patrícia, você viu a promoção da CVC? Pacote para Cancún por apenas 12 mil. Vamos fazer uma viagem de irmãs? Cada comentário era uma estocada. Marcos via Camila ficando cada vez mais constrangida, mais insegura sobre a vida simples que levavam juntos. O golpe mais baixo veio quando Roberto, acidentalmente, encontrou Marcos no supermercado. Marcos estava fazendo compras básicas. Arroz, feijão, frango, produtos de limpeza baratos.
Roberto apareceu com um carrinho cheio de produtos importados e vinhos caros. Marcos, que coincidência! Oi, senhor Roberto. Como vai? Roberto olhou para o carrinho de Marcos com uma expressão de pena mal disfarçada. Fazendo compras, né? Que bom. É importante ser econômico. A palavra econômico soou como pobre. A Camila gosta de cozinhar? Perguntou Roberto, pegando uma garrafa de vinho de R$ 200. Gosta sim. Ela faz uns pratos deliciosos. Que bom. Mulher que sabe cozinhar é uma bênção, principalmente quando o orçamento é mais apertado. Roberto terminou suas compras na seção de vinhos e queijos importados, enquanto Marcos ficou na seção de produtos básicos. O contraste era gritante e proposital. Na fila do caixa, Roberto fez questão de pagar com cartão Black, enquanto Marcos contava dinheiro trocado para pagar sua compra de R$ 80. Até mais, Marcos. Dá um abraço na Camila. Quando Marcos contou o episódio para Camila, ela chorou de raiva. Eu não aguento mais, Marcos. Eles estão sendo cruéis de propósito. Amor, calma. Talvez eles estejam só. Só o quê? Testando você? Isso não é teste, é humilhação. E eu estou cansada de defender você para eles. A frase escapou antes dela perceber o que tinha dito. Defender você. Como se Marcos fosse um fardo que ela precisava carregar. Camila, você se arrepende de estar comigo? Perguntou Marcos com voz suave. Não, claro que não. Eu só queria que as coisas fossem mais fáceis. Marcos a abraçou, consolando ela, mas por dentro estava satisfeito. O plano da família estava funcionando. Camila estava começando a questionar o relacionamento, exatamente como eles queriam. Mas eles não faziam ideia de que estavam cavando a própria cova. Cada humilhação, cada comentário cruel, cada tentativa de diminuí-lo estava sendo guardada na memória de Marcos. E a conta seria cobrada com juros. 4 meses depois do primeiro encontro com a família, Marcos decidiu que era hora de dar o próximo passo no seu plano. Ele havia aguentado meses de humilhações, visto Camila se desgastar emocionalmente por causa da pressão da família, e sabia que chegara o momento de forçar a mão deles. Numa sexta-feira à noite, depois de um jantar simples na kitnet, Marcos pegou a mão de Camila e a olhou nos olhos. Camila, preciso te falar uma coisa importante. Ela sentiu o coração acelerar. Pelo tom sério dele, sabia que não era conversa comum. Marcos se levantou, foi até o guarda-roupa e voltou com uma pequena caixinha de veludo vermelha. O coração de Camila disparou. Marcos! Ele se ajoelhou na frente dela, abrindo a caixinha. Dentro estava um anel simples, mas bonito. Uma aliança de ouro branco com um solitário pequeno, mas bem lapidado. Camila Mendonça, você quer se casar comigo? As lágrimas vieram instantaneamente. Apesar de todos os problemas com a família, apesar das inseguranças que estavam surgindo, Camila amava Marcos de verdade. Sim, claro que sim. Eles se beijaram e choraram juntos. Naquele momento, era só eles dois contra o mundo. Marcos, o anel é lindo. Você gastou todas as suas economias. Marcos sorriu. Vali cada centavo. Você merece coisa boa. O que Camila não sabia era que aquele anel havia custado apenas R$ 1.200, dinheiro de pinga para um milionário, mas representava quase 2 meses de salário de um faxineiro. Marcos havia escolhido algo bonito, mas compatível com sua falsa condição financeira. E agora, como vamos contar para minha família? Perguntou Camila, já antecipando a tempestade que estava por vir. Vamos contar juntos. Sua família vai ter que aceitar que você escolheu ficar comigo. No sábado de manhã, Camila ligou para a mãe. Mãe, o Marcos e eu temos uma notícia para dar. Podemos almoçar aí em casa hoje? Claro, filha. Que notícia? É surpresa. Vamos contar pessoalmente. Silvia imediatamente desconfiou. Liga para Roberto.
que liga para Fernanda, que liga para Patrícia. Em 2 horas, toda a família já sabia que Marcos e Camila tinham uma notícia para dar. Aposto que ela está grávida, disse Fernanda no grupo da família. Pior ainda, aposto que eles vão morar juntos, respondeu Patrícia. Roberto estava preparado para qualquer coisa, menos para o que realmente aconteceu. Quando Marcos e Camila chegaram à casa dos Mendonça, toda a família estava reunida na sala. O clima estava mais tenso que velório. E então, qual é a grande notícia? Perguntou Roberto com um sorriso forçado. Camila olhou para Marcos, respirou fundo e estendeu a mão, mostrando o anel. Nós vamos nos casar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda deixou o celular cair no chão. Patrícia ficou com a boca aberta. Roberto pareceu ter visto um fantasma. Silvia foi a primeira a reagir, se levantando para abraçar a filha. Parabéns, minha filha. Que anel bonito. Mas o abraço dela foi mais de consolação do que de comemoração. Roberto se recompôs rapidamente. Casar? Vocês têm certeza? Tenho certeza, pai. Eu amo o Marcos. Amor é importante, filha, mas casamento é uma decisão muito séria, disse Roberto com aquele tom paternalista que Marcos já conhecia bem. Fernanda não conseguiu se conter. Camila, você pensou bem nisso? Casamento é para sempre. Claro que pensei. Estamos juntos há meses. Mas Camila, interferiu Patrícia, você tem certeza que é o momento certo? Você ainda é nova, pode conhecer outras pessoas. Marcos permaneceu calado, deixando a família se revelar completamente. Outras pessoas? Repetiu Camila indignada. Eu não quero conhecer outras pessoas, eu quero casar com o Marcos. Roberto se levantou e começou a andar pela sala, claramente agitado. Camila, filha, você já pensou nas questões práticas? Onde vocês vão morar? Como vão se sustentar? Vocês têm dinheiro para um casamento? A gente dá um jeito, senhor Roberto, disse Marcos, falando pela primeira vez. Dá um jeito como, Marcos? Casamento custa caro. Festa, lua de mel, móveis para casa. Você tem ideia do quanto isso custa? Pai, a gente pode fazer algo simples, disse Camila. Simples, explodiu Fernanda. Camila, você sonhava com um casamento de princesa desde pequena. Lembra dos casamentos que a gente via na TV? Você dizia que queria igual. As pessoas mudam, Fernanda. Eu cresci. Cresceu ou se acomodou? Disparou Patrícia. O comentário foi como um tapa na cara. Camila ficou vermelha de raiva. Se acomodou? Como você tem coragem de dizer isso? Porque é verdade, você está se contentando com migalhas. Qualquer homem de verdade esperaria ter condições melhores antes de pedir uma mulher em casamento. Marcos sentiu a raiva subir, mas se controlou. Aquela era exatamente a reação que ele esperava. Patrícia, com todo respeito, mas quem tem que decidir isso somos eu e a Camila, disse ele, mantendo a voz calma. Você? Marcos, você vai sustentar minha irmã como? Com salário de faxineiro? Patrícia! Gritou Camila. O quê? É a verdade. Ele mal consegue se sustentar, vai sustentar esposa? Roberto voltou a se sentar, passando as mãos no rosto. Marcos, me responde uma coisa. Você tem dinheiro guardado? Tem alguma reserva para emergências? Marcos baixou os olhos, fingindo constrangimento. Não muito, senhor Roberto. Mas a gente vai construindo aos poucos. Aos poucos não funciona quando se tem família, explodiu Roberto. Que irresponsabilidade é essa? Você quer casar sem ter um centavo no banco? Pai, o amor não espera, defendeu Camila. Amor não paga conta, Camila. Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Fernanda se levantou, visivelmente irritada. Camila, você está cometendo o maior erro da sua vida. Daqui a 5 anos, você vai estar morando num simples, contando moedas, com 3 filhos, passando necessidade, enquanto outras mulheres da sua idade estão construindo uma vida de verdade. Uma vida de verdade? O que isso quer dizer? Quer dizer uma vida com segurança, com perspectiva de futuro, com um homem que pode te dar alguma coisa além de promessas vazias.
Marcos observava tudo em silêncio, gravando cada palavra cruel na memória. Patrícia disparou o tiro final. Camila, você tem 28 anos. Se terminar com o Marcos hoje, ainda dá tempo de encontrar alguém decente. Mas se casar com ele, vai perder os melhores anos da sua vida. Camila se levantou, tremendo de raiva. Vocês são horríveis, horríveis. Como vocês podem falar assim de alguém que eu amo? Porque te amamos, gritou Roberto. E não vamos ficar calados vendo você destruir sua vida. Destruir minha vida. Marcos me faz feliz. Felicidade de quem não olha a conta, né? Disse Fernanda, sem filtro. O silêncio que se seguiu foi mortal. Até Sílvia ficou chocada com a crueldade da filha. Marcos se levantou lentamente. Acho melhor a gente ir embora, Camila. Acho melhor mesmo, disse Roberto friamente. Camila estava chorando quando saíram da casa. No carro, ela desabafou. Marcos, me desculpa. Eles ultrapassaram todos os limites hoje. Marcos consolou ela, mas por dentro estava satisfeito. A família havia mostrado sua verdadeira face. Não havia mais volta. Agora era guerra total. E Marcos estava pronto para vencer. 2 meses se passaram desde o anúncio do noivado, e a família Mendonça havia declarado guerra fria contra Marcos. Eles não foram diretamente ao cartório tentar impedir o casamento, mas fizeram algo pior. Começaram a boicotar todos os preparativos. Camila queria algo simples, mas digno. Um salão pequeno, buffet básico, decoração modesta. Mesmo assim, custaria cerca de R$ 15.000, dinheiro que Marcos, como faxineiro, obviamente não tinha. Ele e Camila decidiram fazer um empréstimo e pagar em 2 anos. Quando Roberto soube do empréstimo, explodiu. R$ 15.000 de empréstimo? Camila, vocês vão começar o casamento devendo. Que loucura é essa? Pai, todo mundo faz empréstimo para casar, respondeu Camila, cansada das discussões. Gente com responsabilidade não faz. Gente com responsabilidade espera ter condições. Fernanda e Patrícia adotaram uma estratégia diferente. Fingiram apoiar, mas sabotaram tudo por dentro. Claro que vamos ajudar com o casamento, disse Fernanda com um sorriso falso. Afinal, é nossa irmã. Mas quando Camila pediu ajuda para escolher o buffet, Fernanda disse: Ai, desculpa, marquei spa nesse dia. Quando precisou de ajuda com a decoração, Patrícia disse: Que pena, tenho dentista. E quando pediu para as irmãs serem madrinhas, elas aceitaram, mas com uma condição: só se pudermos escolher nossos vestidos. Escolheram vestidos de R$ 800 cada um, sabendo que Camila não tinha condições de pagar. Quando ela pediu para escolherem algo mais barato, Fernanda disse: Camila, você quer que suas irmãs fiquem feias no seu casamento? A mãe, Sílvia, tentava ajudar, mas estava claramente dividida entre apoiar a filha e manter a paz na família. Roberto a pressionava constantemente. Sílvia, não seja cúmplice dessa loucura. Nossa filha vai se arrepender. Há 2 semanas do casamento, Roberto tentou a última cartada. Chamou Camila para uma conversa privada na farmácia. Filha, senta aqui. Quero te fazer uma proposta. Camila já estava cansada, mas se sentou. Olha, Camila, eu aceito que você ama o Marcos, mas e se vocês adiassem o casamento por 1 ano? Adiar? Por quê? Para vocês se organizarem financeiramente. Olha o que eu vou fazer. Se vocês esperarem 1 ano, eu pago metade do casamento e dou uma casa de entrada para vocês morarem. A proposta era tentadora. Camila sabia que o pai estava tentando ganhar tempo, esperando que ela mudasse de ideia. Mas uma casa... Pai, pensa bem, filha. 1 ano passa rápido e vocês começariam a vida casada sem dívidas, com casa própria. Não seria melhor? Camila chegou em casa confusa e contou para Marcos sobre a proposta. O que você acha? Perguntou ela. Marcos fingiu estar considerando seriamente. Amor, é uma proposta interessante. Casa própria é o sonho de qualquer casal. Mas
Mas eu tenho medo que seja só uma estratégia para ganhar tempo. E se daqui 1 ano seu pai inventar outra desculpa? Camila sabia que Marcos estava certo. Você tem razão. Eles vão sempre encontrar uma desculpa. Se a gente quer casar, é agora. Na véspera do casamento, a tensão chegou ao máximo. Camila estava no salão de beleza com suas amigas, tentando relaxar, quando Fernanda e Patrícia apareceram. Oi, noiva, como está se sentindo? Perguntou Fernanda, com um sorriso que não chegava aos olhos. Nervosa, mas feliz, respondeu Camila. Que bom. E o Marcos, ele está bem? Está. Por quê? Patrícia trocou um olhar com Fernanda. Nada. Só achamos estranho ele não ter aparecido por aqui. Geralmente noivos ficam grudados véspera do casamento. Ele está resolvendo os últimos detalhes, mentiu Camila. A verdade era que Marcos estava evitando a família para não criar mais conflitos. Que detalhes? O buffet já está pago, o salão decorado, cutucou Fernanda. Coisas de homem. Vocês não entenderiam. Fernanda riu. Coisas de homem. Camila, que coisas um faxineiro teria para resolver? A manicure parou de trabalhar, claramente constrangida com a conversa. Fernanda, chega, murmurou Camila. O quê? É uma pergunta legítima. Estou tentando entender que responsabilidades importantes o Marcos tem. Patrícia entrou na conversa. Camila, posso te falar uma coisa? Como irmã. Fala. Até agora ainda dá tempo de mudar de ideia. Ninguém vai te julgar. Todo mundo entende que às vezes a gente comete erros. Erro? Casar com quem eu amo é erro? Não é sobre amor, Camila. É sobre ser prática. Você vai acordar amanhã casada com um homem que não pode te dar segurança. Segurança não é só dinheiro. Não, mas dinheiro faz parte, explodiu Fernanda. Camila, você vai morar numa kitnet. Você que foi criada numa casa de 400 metros quadrados. As outras clientes do salão estavam ouvindo tudo. Camila ficou vermelha de vergonha. Vocês podem parar? Estão fazendo uma cena. Nós estamos fazendo uma cena. Camila, você que está fazendo a cena da sua vida, jogando tudo fora por um homem que... Que o quê? Termina a frase, Fernanda. Que não vale a pena. Pronto, falei. Marcos, não vale a pena. Camila se levantou, tirando a toalha do pescoço. Vocês duas saiam daqui, agora. Camila, saiam! Fernanda e Patrícia saíram, mas Patrícia ainda gritou da porta. Você vai se arrepender, Camila, e quando isso acontecer, não venha chorar pra gente. Naquela noite, Camila chorou no telefone com Marcos. Amor, acho que foi um erro convidar minha família. Eles vão estragar nosso casamento. Calma, amor, amanhã é nosso dia. Não deixa eles estragarem nossa felicidade. Marcos, você tem certeza que é isso que você quer? Casar comigo sabendo que vai ter que aguentar minha família para sempre? Marcos sorriu do outro lado da linha. Tenho certeza absoluta, Camila. E pode deixar que eu sei como lidar com sua família. Se ela soubesse o que Marcos realmente queria dizer com isso, talvez não dormisse tão tranquila naquela noite. Porque amanhã, no altar, Marcos finalmente ia mostrar para os Mendonça quem ele realmente era, e eles iam engolir cada palavra cruel que disseram. O dia do casamento chegou com um sol radiante, mas Roberto Mendonça estava desesperado. Às 7 da manhã, seu celular tocou com uma ligação que mudaria tudo. Senhor Roberto, aqui é o Dr. Henrique, do laboratório farmacêutico. Tenho uma notícia terrível. A empresa que fornece seus principais medicamentos faliu ontem. Todos os pedidos foram cancelados. Roberto ficou pálido. Sua rede de farmácias dependia desses medicamentos. Sem eles, teria que fechar as portas em uma semana. Doutor, o que eu faço? É o casamento da minha filha hoje. Sinto muito, Roberto. Você vai ter que encontrar um novo fornecedor urgente. Mas no fim de semana, vai ser impossível. Roberto desligou o telefone com as mãos tremendo. 20 anos de trabalho iam pelo ralo. E no dia do casamento da filha,
2 horas depois, enquanto se arrumava para a cerimônia, o celular tocou novamente. Alô? Senhor Roberto, aqui é da Med Supply Brasil. Temos uma proposta de fornecimento emergencial para suas farmácias. Podemos entregar os medicamentos na segunda-feira com condições especiais de pagamento. Roberto franziu a testa. Med Supply, nunca ouvi falar dessa empresa. Somos novos no mercado, senhor, mas temos todos os medicamentos que o senhor precisa. Um investidor anônimo nos passou seu contato e garantiu sua idoneidade. Investidor anônimo? Sim, senhor. Disse que conhece sua família e que você é uma pessoa de caráter. Por isso, vamos fazer um preço especial. Roberto, ainda confuso, mas aliviado, aceitou o negócio. Sua empresa estava salva, milagrosamente. O que ele não sabia era que, na kitnet da Vila Esperança, Marcos estava desligando o telefone depois de uma longa conversa com seu diretor financeiro. Pronto, Carlos. A Med Supply vai fornecer para as farmácias Mendonça. E sim, pode dar o desconto máximo. É para a família. Marcos não contou para Camila sobre a ligação que havia recebido de Roberto na sexta-feira, quando o sogro estava desesperado pedindo indicações de fornecedores. Não contou que havia criado uma empresa de fachada para salvar o negócio da família. Era seu presente de casamento secreto. No salão, Roberto chegou aliviado, mas ainda abalado pelos eventos da manhã. Fernanda e Patrícia notaram o nervosismo do pai, mas ele disse apenas que eram problemas do trabalho. O salão estava simples, mas bonito, decorado com flores brancas e arranjos modestos. A família chegou tentando manter as aparências, mas o clima estava pesado. Durante a cerimônia, algo emocionante aconteceu. Quando chegou a hora dos votos, Marcos falou com uma sinceridade que tocou todos os presentes. Camila, nesses meses você me ensinou o que é amor verdadeiro. Você me aceitou como eu sou. Me defendeu quando outros me atacaram. Escolheu ficar do meu lado mesmo sob pressão. Prometo honrar essa escolha todos os dias da nossa vida. Até Roberto se emocionou com a sinceridade. Após a cerimônia, durante a festa, a família fazia comentários maldosos sobre o buffet simples. Foi quando algo inesperado aconteceu. Um homem elegante, de uns 60 anos, se aproximou de Marcos. Com licença, você é Marcos Silva? Sou sim. Sou o doutor Eduardo Santana, presidente da Fundação Esperança. Posso falar com você um momento? Roberto franziu a testa. Que presidente de fundação conhecia o genro faxineiro? Doutor Eduardo continuou em voz alta. Marcos, queria agradecer pessoalmente. A doação anônima que você fez mês passado salvou nossa creche. 200 mil reais. Conseguimos manter 300 crianças estudando. O silêncio tomou conta do salão. Fernanda deixou cair o copo. Roberto, de repente, teve um estalo. Espera. Marcos, você não teve nada a ver com a Med Supply Brasil, teve? Marcos ficou constrangido. Senhor Roberto, hoje não é dia para... Foi você que salvou minha empresa hoje de manhã. Roberto estava visivelmente emocionado. Você criou uma empresa só para me ajudar. Agora até Dr. Eduardo estava impressionado. Marcos, você salvou a empresa dele também? Doutor, por favor. Marcos tentou disfarçar, mas Roberto não deixou. Não, Marcos, minha empresa ia falir hoje. No dia do casamento da minha filha. E você, mesmo depois de tudo que fizemos com você, nos salvou? Roberto estava com lágrimas nos olhos. Filho, você nos salvou e não disse nada? Doutor, por favor. Marcos tentou disfarçar constrangido. Não, deixa eu falar. E não é só isso. Soube pelo hospital que você está bancando o tratamento de câncer de 15 famílias carentes. Anonimamente, como sempre. Patrícia estava boquiaberta. Dr. Eduardo continuou. Marcos, você é um exemplo. Empresário bem-sucedido que se preocupa com quem mais precisa. A cidade inteira deveria conhecer seu trabalho social.
Roberto estava pálido. Empresário. Claro! Marcos é CEO da Silva Tech Solutions, uma das empresas que mais cresce no país. Mas o impressionante é que ele usa 30% dos lucros em projetos sociais. O salão estava em choque total. Mas Marcos, visivelmente desconfortável com a exposição, puxou o Dr. Eduardo para o lado. Doutor, eu agradeço, mas esse não é o momento. Desculpe, Marcos. Sei que você é discreto com suas ações. Só queria agradecer pessoalmente. Após Dr. Eduardo se afastar, todos olhavam para Marcos em silêncio. Camila estava em choque, Roberto petrificado, as irmãs sem reação. Marcos respirou fundo e decidiu falar. Pessoal, eu não queria que isso viesse à tona hoje, mas já que aconteceu... Ele olhou para Camila. Amor, me perdoa por não ter contado a verdade. Eu realmente sou empresário. Marcos, por quê? Porque eu estava cansado, Camila. Cansado de conhecer pessoas que só se interessavam pelo meu dinheiro. Queria encontrar alguém que me amasse pelo que eu sou. Ele se virou para a família, mas sua postura era diferente. Não vingativa, mas serena. Durante esses meses, vocês me trataram mal porque achavam que eu era pobre. E isso me ensinou algo importante sobre vocês. Roberto tentou se justificar. Marcos, nós estávamos preocupados. Marcos levantou a mão gentilmente. Deixa eu falar, senhor Roberto. Não estou aqui para humilhar ninguém. Estou aqui para compartilhar algo que aprendi. O tom dele era calmo, sem raiva. Vocês sabem qual foi a parte mais difícil desses meses? Não foram as humilhações. Foi ver como vocês tratavam mal alguém que pensavam não ter dinheiro. E me perguntei, quantas pessoas vocês já trataram assim na vida? Fernanda baixou os olhos constrangida. O porteiro do prédio de vocês, a faxineira da farmácia, o entregador de comida. Vocês tratam essas pessoas com o mesmo desprezo que me trataram. O silêncio era profundo. A verdade é que eu aprendi muito sobre mim mesmo também. Descobri que fingir ser outra pessoa, mesmo com boa intenção, não é certo. Camila merecia saber a verdade desde o início. Marcos olhou para a esposa com amor. Me perdoe, amor. Prometo que nunca mais haverá mentiras entre nós. Camila, ainda processando, segurou a mão dele. Marcos, eu te amo. Faxineiro ou empresário? Mas promete que vamos conversar sobre tudo isso? Prometo. Marcos se dirigiu novamente à família. Eu poderia ficar aqui listando meus bens, provando que tenho dinheiro. Mas isso seria repetir o mesmo erro de vocês. Achar que o valor de uma pessoa está na conta bancária. Roberto estava visivelmente abalado. O que eu espero é que vocês aprendam o que eu aprendi. Cada pessoa merece respeito. O garçom que está servindo vocês hoje, o motorista de Uber que trouxe os convidados, todos merecem dignidade. Marcos fez uma pausa. E sabe o que mais espero? Que vocês me deem uma nova chance, não como o empresário rico, mas como o homem que ama a filha de vocês. A postura dele era de reconciliação genuína, não de vingança. Porque no final, não importa quanto dinheiro eu tenha. O que importa é que eu faço sua filha feliz. E ela me faz feliz também. Fernanda, com lágrimas nos olhos, foi a primeira a se aproximar. Marcos, me desculpa, nós fomos terríveis com você. Não foram terríveis. Vocês estavam protegendo alguém que amam. Eu entendo isso. Só espero que agora vejam que proteção não significa julgar pelas aparências. Patrícia também se aproximou, constrangida. A gente pode... recomeçar? Marcos sorriu genuinamente. Claro. Afinal, agora somos família. Roberto, visivelmente emocionado, estendeu a mão para Marcos. Filho, me perdoa. Eu estava errado. Marcos abraçou o sogro. Senhor Roberto, todo pai quer proteger a filha. Agora o senhor sabe que pode confiar em mim. Dr. Eduardo, que observava de longe, se aproximou novamente. Marcos, desculpe ter atrapalhado, mas saiba que a cidade precisa de mais pessoas como você. Marcos sorriu. Doutor, a cidade precisa de menos preconceito.
e de mais gente disposta a ajudar o próximo, independente de quanto ganha. A festa continuou, mas agora com um clima completamente diferente. A família Mendonça não estava humilhada, mas reflexiva. E Marcos havia provado que a verdadeira vitória não vem da vingança, mas da capacidade de elevar o nível da conversa. Mais tarde, Roberto puxou Marcos para um canto. Filho, como a gente pode ajudar nas suas ações sociais? Marcos sorriu. Que tal começarmos tratando melhor as pessoas ao nosso redor, independente de quanto elas ganham? E assim, a verdadeira lição foi aprendida. O valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em como ela trata os outros. Mas foi Marcos quem deu a frase final que todos levariam para casa. Dinheiro vai e vem, mas o respeito que você dá a alguém, esse é o verdadeiro patrimônio. Quantas vezes a gente já errou o alvo julgando alguém pela aparência? Nessa história ficou claro, status muda, caráter não. Respeito é o único patrimônio que não desvaloriza. E foi isso que venceu aqui. Se essa virada falou com você, deixa o like agora e comenta. Em que momento você percebeu que o valor do Marcos não estava no dinheiro? Quero ler sua visão. Seu comentário ajuda a mensagem a alcançar mais gente.